Olá, hoje nós vamos encerrar o livro de Esdras, estudando os capítulos 8 a 10. Versículos 1 a 14 do capítulo 8. Quase 80 anos antes de Esdras chegar a Jerusalém, Zorobabel e Jesua lideraram o primeiro retorno de refugiados babilônicos à terra de seus antepassados. A lista apresentada é de apenas 1.500 homens aproximadamente. Os sacerdotes são mencionados em primeiro lugar, no versículo 2, seguidos por aqueles de linhagem real, dos versículos 2 e 3, e depois a lista das pessoas comuns até o versículo 14. Foram 1.754 homens na companhia de Esdras. Versículos 15 a 20. Parece que não havia sacerdotes em número suficiente para carregar o ouro e a prata doados ao templo. E para essa tarefa eram necessários os levitas. Porém, não havia levitas que quisessem voltar para Jerusalém. Então Esdras buscou reunir alguns homens, enviando uma ordem a Ido, o chefe dos servidores do templo. A influência de Ido trouxe de volta 38 levitas e 220 servidores do templo. O nome Eunatã aparece 3 vezes somente neste versículo. Deve ter sido um nome popular. O significado é Deus tem dado. Versículos 21 a 23. Em breve eles começariam a longa jornada. Uma viagem como essa era perigosa, pois as estradas eram frequentadas por ladrões que roubavam para sobreviver. Até mesmo os mensageiros viajavam em caravanas para garantir a própria segurança. Esdras e o seu povo não queriam confundir o rei em relação à confiança na proteção de Deus. Então eles encarregaram da segurança com jejum e oração. Deus honrou essa oração de fé com a sua proteção. Versículos 24 a 30. Então, pouco antes da partida para Jerusalém, Esdras considerou que seria melhor repartir o ouro, a prata e os outros objetos valiosos para o templo. Assim, poderiam ser mais facilmente protegidos na jornada. Dividiu-os por peso e os distribuiu entre os 12 sacerdotes que tinha selecionado para ser responsável por essas coisas valiosas até que alcançassem Jerusalém. Os 12 sacerdotes eram representativos das 12 tribos, assim indicando que os exilados que retornavam reconheciam o fato de que os israelitas de todas as 12 tribos estavam sendo restaurados como uma nação, e não apenas Judá e Benjamim. O ouro e a prata, confiados a cada um dos 12 sacerdotes, deveriam ser pesados no final da jornada, assim como no início. Esdras recomendou aos 12 sacerdotes encarregados do tesouro que reconhecessem sua posição diante de Deus e da comunidade. Tanto eles quanto as ofertas tinham sido consagrados, ou seja, separados para Deus, dedicados ao Senhor Deus e sua adoração. Versículos 31 a 36. A verdadeira partida para Jerusalém aconteceu no dia 12 do primeiro mês, e não no dia 1º do primeiro mês, provavelmente 8 de abril de 538 a.C., como originalmente planejado, por causa da necessidade de encontrar levitas para se juntarem aos que retornavam. O jejum e a oração para que houvesse uma jornada segura foram respondidos com a chegada das pessoas e das possessões em Jerusalém. Visto que Esdras foi a Jerusalém levando imensas ofertas financeiras do rei, ele precisava dar comprovação a Artaxerxes de que essas dádivas chegaram ao templo. Agora nós vamos estudar o capítulo 9. Versículos 1 e 2 do capítulo 9. 4 meses e meio após a chegada de Esdras, os príncipes o procuraram por causa dos casamentos mistos. Provavelmente, os primeiros grupos que voltaram da Babilônia com Zorobabel, 80 anos antes, tinham mais homens do que mulheres, ficando mais difícil encontrar a esposa. Esdras tinha ido para ensinar a lei, e agora alguns dos líderes possivelmente estavam reagindo ao seu ensino. O problema não era o casamento entre diferentes grupos étnicos, mas a mistura entre os que foram consagrados santos pela aliança com o Senhor e aqueles que estavam fora dessa aliança e, portanto, eram impuros. Versículos 3 e 4. Esdras se identificou pessoalmente com os pecados de seu povo, respondendo com atos associados a arrependimento e lamentação, por causa das baixas condições espirituais do povo. Aqueles que consideravam isso uma abominação ficaram muito temerosos do castigo do Senhor sobre eles, mais uma vez, pois compreendiam que o exílio foi por causa do pecado. Então sentaram-se com Esdras até o povo ter se reunido para o sacrifício da tarde, quando certamente haveria oração e confissão, enquanto Esdras jejuasse, lamentasse e orasse, no esforço de levar os líderes e o povo a se arrependerem. Versículos 5 a 7. Esdras começou a sua oração manifestando sua própria vergonha e confusão, mas rapidamente alternou para uma confissão comunitária dos pecados da nação. Ao se referir à paz, é possível que ele estivesse relembrando várias gerações até chegar àqueles que pecaram antes da destruição do templo e do exílio. Mas é mais provável que ele tenha usado o termo para remontar a Abraão, Isaque e Jacó.
Desse modo, toda a história de Israel era uma história de fracasso e culpa. Versículos 8 e 9. O termo estabilidade em hebraico literalmente significa estaca, uma metáfora para a ideia de permanência e estabilidade. O fato da comunidade pós-exílica existir e possuir um templo era um sinal da imerecida misericórdia de Deus. O povo pós-exílico puderam voltar a Jerusalém, mas como servos dos persas, a quem deveriam obedecer e pagar tributos. E eles compreendiam que não eram um povo livre. Exceto por um breve período na época dos Macabeus, os israelitas permaneceriam debaixo do domínio de potências estrangeiras por todo o restante da história bíblica. Versículos 10 a 12. Esdras alude a Deuteronômio 7, versículos 1 a 5, e à presente violação da proibição de casamentos mistos. Esdras usa um linguajar de um vocabulário de santidade para destacar a incompatibilidade do modo de vida e da adoração do povo local com aquele ordenado pelo Santo Deus de Israel. Versículos 13 a 15. Esdras sabia que Deus é justo e misericordioso. A própria existência do remanescente após o exílio provava a misericórdia de Deus, e ele também seria considerado igualmente justo se renovasse o juízo sobre o povo pecador. A oração serve como uma petição por misericórdia e mostra a prontidão de Esdras e de seus companheiros mais próximos em tirar as pessoas dos seus pecados. Agora nós vamos estudar o capítulo 10. Versículo 1 do capítulo 10. O espírito contrito de Esdras diante do povo era evidente, de modo que todos então se juntaram a ele. Essas expressões extremas de contrição demonstraram a gravidade do pecado e a sinceridade do arrependimento deles. Versículo 2. Secanias era um líder que não estava envolvido nos casamentos mistos, já que seu nome não aparece na relação deste capítulo, embora o seu pai e 5 tios paternos apareçam. Ele era corajoso e obedeceu a Deus em vez de agradar seus parentes. E ele disse que ainda havia esperança para Israel, uma esperança centrada na aliança de amor de Deus e no perdão para os pecadores verdadeiramente arrependidos. Versículo 3. Secanias animou Esdras a fazer uma aliança, mas não se tratava de uma aliança inteiramente nova, e sim da renovação da aliança com Moisés, em termos de um juramento para guardar a estipulação referente aos casamentos mistos, que está em Deuteronômio 7, versículo 3. O termo hebraico comum para designar o divórcio não é usado nesses versículos, nem a expressão hebraica para indicar casamento, o que parece indicar que o autor não considerava essas uniões como casamentos legítimos, e nem a despedida das mulheres como um divórcio propriamente dito, segundo a lei. A lei não tinha orientação explícita para essa situação. Despedir a mulher e os filhos pode indicar o envio de uma mulher com seus filhos para longe, algumas provisões e certos direitos legais. Versículo 4. Esdras é reconhecido como o principal líder espiritual com autoridade divina apropriada e responsabilidade humana para executar essa tarefa difícil de tratar da separação de tantos. Versículos 5 e 6. Após orar em público diante de todo Israel e ser feita a aliança de despedir as mulheres estrangeiras e seus filhos, Esdras se isolou e continuou em oração e jejum pelo povo que entraria em angústia e sofrimento devido às circunstâncias de tal separação. Versículos 7 e 8. 3 dias era tempo suficiente para que qualquer um que quisesse viajar até Jerusalém, devido ao território reduzido de Judá, seriam totalmente destruídos e separados, se não chegassem em 3 dias. O não atendimento teria como resultado a perda das propriedades e a expulsão da comunidade de Israel. Versículo 9. O 9º mês era entre novembro e dezembro, é o mês das chuvas, em pleno inverno. O povo tremia, portanto, por causa da gravidade dos acontecimentos e por causa das chuvas. Em Jerusalém, de vez em quando, chega a nevar no mês de dezembro. Versículos 10 a 14. Esdras foi claro e sincero em declarar os pecados do povo e rápido em exigir uma confissão adequada e a restituição. Após seu sermão, toda a congregação foi tocada bastante para obedecer às exigências feitas a eles, até mesmo a ponto de separar homens e mulheres, pais e filhos. Eles concluíram que tomaria tempo e sabedoria executar todos os muitos detalhes relativos a tais casamentos, de maneira que as pessoas deveriam ir aos juízes de cada cidade para resolver a questão da melhor forma e o mais rápido possível para desviar a ira de Deus. Versículo 15. Não está claro se esses 4 se opuseram à demora em resolver a situação ou se eles se opuseram a despedir as esposas e filhos. Versículos 16 e 17. Levou 2 meses para examinar todos os diferentes casos que foram apontados diante dos juízes. A comissão durou por volta de 60 a 62 dias antes que o último caso viesse a eles. Versículos 18 a 22.
Os 4 primeiros transgressores eram da família sacerdotal de Jedaías. Esses sacerdotes fizeram voto de despedir suas mulheres estranhas e ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. Embora essa ação de fazer o voto e oferecer um carneiro pelo delito seja registrada apenas aqui, com referência aos sacerdotes, é provável que ela tenha sido o padrão para todos os que foram achados culpados. Os sacerdotes foram ordenados pela lei de Moisés a não tomarem mulheres estrangeiras. Aqui estavam 18 que tinham transgredido nesse assunto e todos concordaram em despedir suas mulheres. Versículos 23 a 44. A lista de cerca de 100 nomes era surpreendentemente curta e pode sugerir que o problema era menor do que se imaginava. Ou a lista foi abreviada, ou realmente os envolvidos eram poucos. No último caso, a reação severa de Esdras e da comunidade mostra o reconhecimento do perigo que toda a comunidade poderia enfrentar por causa das ações de alguns poucos nessa área fundamental da vida na aliança. A lista é dividida em sacerdotes, dos versículos 18 a 22, que nós já vimos, os levitas, no versículo 23, e os demais israelitas, dos versículos 25 até o 43. A longa verificação deve ter considerado cada caso separadamente. Em alguns casos, a esposa e seus filhos devem ter adotado verdadeiramente a religião de Israel. O inquérito pode ter feito um exame das crenças dessas pessoas. Aqueles que foram despedidos provavelmente retornaram para suas famílias não judias. Então, nós terminamos aqui o estudo do livro de Esdras.